Olá você, produtor rural, olá você, produtora rural. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Segurança no Agro. O programa que é dedicado a ajudar o produtor a ter segurança na sua propriedade e a proteger o seu patrimônio contra roubos e furtos. Meu nome é Carlos Zumerli, eu sou especialista em segurança no agronegócio e no vídeo de hoje nós vamos falar com vocês como proteger a sua propriedade contra roubos e furtos. Daria um exemplo bem simples que nós já fazemos isso no dia a dia. Você tem seu carro tem alarme, seu carro tem sistema de trava, seu carro tem tudo. Então você está protegendo a sua propriedade, você está protegendo o seu patrimônio. Ele é 100% protegido? Não, não é 100% protegido. Por exemplo, quando você vai sair da garagem, tem um ladrão e aponta uma arma para sua cabeça, faz você descer do carro, levou o seu carro. Mas se o seu carro tiver GPS, por exemplo, você vai saber onde está. Isso é proteger a propriedade. Nós fazemos isso em casa também, onde nós moramos. Aí as pessoas que moram em apartamento, pessoas que moram em condomínios de casas, você vai lá, tem um monte de cerca elétrica, câmeras. Proteção e proteger é a mesma coisa, tá ok? Na realidade, você tem que ter medidas que vão fazer com que a propriedade esteja protegida. Você tem a sua propriedade, não tem nada na sua propriedade. O que você acha que vai acontecer? Ela está protegida? Existe proteção na sua propriedade? E aí entra um fator também muito legal, que nós estamos protegendo o quê? Que é o seu patrimônio. Então o patrimônio são os valores que você tem dentro da sua vida. É o seu carro, a sua família, a sua propriedade, o seu negócio, os seus processos, tudo isso é seu patrimônio. Na realidade é o seguinte, quem ainda não foi vítima, de um dos dois, furto, você define muito rapidamente. Você recebeu uma carga de insumos, colocou no seu depósito não tem proteção nenhuma. Você fecha a porta, mas você não tranca. Você vai dormir. No outro dia você entra no seu depósito para usar o seu produto e descobre que levaram metade da carga. O roubo é diferente. Você realmente recebeu a sua carga de insumos, você colocou no seu armazém lá, mas quando é 7 horas da noite, mais ou menos, você está lá na sua propriedade, está jantando, chega lá um grupo de pessoas, bate na porta e fala assim, aqui que mora o Carlos Zumerli? É, aqui mesmo, tal, mão para a cabeça, aponta uma arma para você, fala, nós queremos todos aqueles insumos que estão lá no seu depósito. Então, isso aí é roubo. E existe ainda, quando nós falamos em furto, os furtos que são cometidos internamente da sua propriedade, às vezes até pelos próprios funcionários que ali trabalham ou terceiros que ali vão. Olha, pelo que eu percebi, não. Tanto é que o curso foi abrindo a cabeça deles aí muito, assim, foi muito claro. Nós tivemos uma aluna que ela participou e ela comunicava para nós, poxa, eu vi isso aqui, eu já estou começando a aplicar isso aqui na minha propriedade, já estou tomando essa atitude, porque ela não tinha noção disso aí. E ela está realmente adquirindo conhecimento, ela adquiriu conhecimento suficiente para ela mesma observar e como proteger a propriedade dela. Na realidade, essa aluna, durante o curso, olha que interessante, ela instalou equipamentos de segurança na propriedade, instalou alarmes na propriedade, seguindo o que foi aprendido, e a declaração dela no final foi muito interessante, porque ela falou assim, hoje nós podemos, eu e minha família, nós podemos sair da propriedade para ir, por exemplo, à cidade, e nós vamos tranquilas, porque no passado não era possível. Então hoje eu tenho as câmeras no meu celular, eu tenho uma central de monitoramento que me ajuda a proteger a minha propriedade, a proteger o meu patrimônio. Olha, eu diria o seguinte, esse problema de investimento na área de segurança é uma coisa histórica, Quando nós pegamos lá o passado, os grandes empresários, eles eram resistentes a investir na área de segurança. Então a mentalidade foi mudando devagar, porque as perdas começaram a acontecer em todos os ramos dos negócios brasileiros. E hoje, se você for ver o campo de segurança, os investimentos são muito altos. Eu trabalhei numa empresa multinacional americana que investia muito, principalmente em equipamentos.
inclusive padronizando em todas as unidades. Isso precisa vir para o campo. Essa resistência do produtor rural ainda existe, porque ele acha que, em princípio, eu não preciso investir porque eu pago meus impostos e é um problema da polícia. Então, já começa por aí. Ele acha tudo muito caro. O que é caro? Essa é uma pergunta muito interessante. O que é caro? Você investir uma fração equilibrada, o custo-benefício, para que não aconteça um evento, ou depois que acontece você perdeu 3 vezes mais. Então é para se pensar, tá ok? É para se pensar e mudar a mentalidade. Vamos começar a investir em segurança. Existe, mas sem dúvida que existe. Existem várias, a gente já ouviu muita coisa. Eu acredito na sorte. Comigo nunca vai acontecer, eu não preciso disso, eu estou muito longe da cidade. Tudo isso aí facilita para o ladrão. Por quê? Porque não tem nada. Porque o produtor rural, ele vê essa situação da seguinte forma: no campo nunca aconteceu nada. E ele não buscou a informação, às vezes ele não vai buscar informação num sindicato rural, que a coisa está pegando fogo, já pegou o vizinho dele lá, o vizinho dele aconteceu. Então, na hora que ele começa a ver que está chegando perto dele, ele começa a ficar assustado, aí não dá tempo para nada, aí ele vai ser a próxima vítima. Na minha palestra que eu faço, eu falo assim, primeira coisa para você começar a andar com a segurança na sua propriedade, para proteger contra roubos e furtos do seu patrimônio, é primeiro fazer um diagnóstico. Ou seja, uma pessoa especializada na área de segurança, ele vai lá na sua propriedade e ele faz um raio-x do que tem e o que precisa ter, em termos de equipamento de segurança, em termos de procedimento, em termos de treinamento de funcionários, em termos de conceitos corretos de segurança, de como o equipamento deve funcionar. Então, esse seria o princípio de tudo. Diante disso, diante desse plano, você pode investir, esse ano quero investir somente uma parte. Perfeito, fica a seu critério, porque tudo depende do bolso também, nós entendemos isso. Agora, um conceito novo, João, que nós estamos falando muito é o seguinte: segurança 365. O que é a segurança 365? O ladrão não tem hora para roubar. Ele não tem hora para roubar. Você não tem hora para ficar doente. A pessoa, a hora que você fica doente, você vai para o pronto-socorro, chega lá no pronto-socorro, não, é sábado, nós estamos de folga. Não, pronto-socorro, hospital, ele tem que estar aberto, funcionando. Segurança é a mesma coisa. A partir do momento que você coloca um projeto desse na sua propriedade, ele tem que funcionar 365 dias do ano. Porque o ladrão não tem hora. Ele fica esperando. Você desenvolve um projeto desse, coloca um investimento dessa magnitude, tá ok? Você se sente seguro, mas 6 meses depois, não aconteceu nada. Vamos desmontar tudo isso aqui e devolver todo o equipamento. Então pense nisso também, tá ok? A partir do momento que você coloca a segurança, os projetos têm que funcionar 365 dias. Eu diria de forma diferente, o que eles não fazem e que facilita o furto. O depósito dos insumos, se você não tiver um cadeado, uma tranca, se você não proteger, se você não tiver essa instalação em alvenaria, você vai realmente facilitar. Você também tem que controlar as pessoas que têm acesso a esse seu produto. A mesma coisa as máquinas. Você quer ver como é que é feito? Você vai lá no talhão, você está numa operação de plantio, está numa operação de pulverização ou de colheita, mas tem um dia que você tem que parar e larga as máquinas lá sem nada. Olha o que você não fez para que acontecesse o furto. Então, essa visão tem que mudar, ou seja, a visão de que nada vai acontecer porque eu estou lá no fundo da minha propriedade. Contra furto, você tem aquele furto que a pessoa vem à noite na sua propriedade e leva alguma coisa, e você também tem aquele furto que o seu funcionário está levando. No dia a dia, que é a operação formiguinha, ele leva um tubo de produto por dia e você não tem esse controle. Então, como é que a gente poderia trabalhar com relação ao furto? Primeiro, você parou a sua operação, você tem valores estocados, você tem valores no campo,
Você tem que arrumar uma maneira de proteger. Se na sede, você tranca tudo isso aí dentro do seu armazém, coloca sistema de alarme, coloca sistema de câmera. Pode acontecer mesmo com as máquinas, tá ok? As máquinas precisam ficar em galpões trancados quando não estão em operação. Agora, se elas estão em operação no talhão e não estão, se por um momento a operação para lá, você precisa, nós já vimos isso, você precisa colocar gente, você tem que colocar homem, que aí falta uma coisa, falta conectividade. Tudo isso vai somando para que você impeça a ação do ladrão. Quando nós falamos internamente como é que funciona? Internamente você tem que saber com quem que você está trabalhando, quem é o funcionário que vai ter acesso, que pode entrar dentro do seu galpão para retirar um frasco de produto. A gente sabe que é caríssimo. Outra coisa, você tem que fazer auditoria, você tem que ter uma equipe, tem que ter um sistema. Hoje tem aplicativos de toda quanto é forma aí no mercado. Você tem que ter auditoria para ver se não está desaparecendo coisas no seu galpão. Você quer ver uma outra coisa também que furtam? Você não percebe, não te levam uma máquina, mas te furtam as peças da máquina. Isso aí a gente pode até também fazer um programa específico. Peça do seu trator, peça da sua colheitadeira. A máquina não foi, mas você perdeu lá uma peça que custa 20 mil reais. Tudo isso você tem que fazer para evitar furto. Lembrando, né, João? A sua máquina está lá no talhão, ela vai trabalhar amanhã. Na noite anterior, entram lá e te furtam uma peça que é fundamental na operação, você parou. Você não tem mais. Você não tem mais aquela máquina em operação, você está perdendo dinheiro. Como eu disse, né? Primeiro faz o diagnóstico, a medida imediata, faz o diagnóstico, porque não adianta. Não adianta você colocar 30 câmeras, você vai aceitar a opinião do vendedor de câmera, e você não consegue fechar todas as portas, você não consegue fechar toda a sua propriedade, ela está desprotegida. Vou citar um exemplo. Eu trabalhei na indústria, e quando começou esse sistema de câmera, as câmeras eram gravadas no que nós chamamos de DVR. Era um aparelho específico porque tinha fita. Naquele tempo a internet ela era muito incipiente, não mandava imagem para fora. A primeira coisa que o ladrão fazia quando ele ia roubar uma propriedade, não propriedade rural, uma fábrica, a primeira coisa que ele já tinha informação, a primeira coisa que ele fazia, ele destruía esse DVR, onde estavam gravadas todas as imagens. Então esse é um ponto que precisa se pensar. Vou fazer um projeto de segurança, mas eu preciso ter essa imagem fora. Como disse a nossa aluna, fala assim, eu me sinto segura, porque eu saio, vou na cidade e eu tenho as imagens da minha propriedade na palma da minha mão, no meu celular. Olha que tecnologia avançada. Você também tem que ter isso numa central de segurança para que haja uma reação. Alguém tem que apertar um botão, ou chama a polícia, ou manda uma patrulha lá. Isso aonde tem conectividade. Por outro lado, se você está no talhão, está operando no talhão, e chega lá no talhão, não tem conectividade, que a gente sabe do problema que existe hoje, como é que eu faço? De imediato, eu coloco gente para trabalhar. Agora, tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, porque nós falamos isso no curso. Nós trazemos pessoas especializadas para falar isso. Cuidado com o trabalho ilegal na área de segurança. Tem que ser um trabalho legal de acordo com a lei brasileira, com pessoas habilitadas para ter uma arma e poder reagir sem a sua responsabilidade. Na realidade, hoje, o produtor rural ele desconhece segurança. Ele acha que segurança é só a polícia. Vamos fazer uma analogia. Hoje, todo mundo, todos que trabalham no campo, eles têm noção. Eles aprenderam e foram buscar conhecimento de solo, como é que faz para irrigar solo, como é que faz para plantar a semente, conhecimento das máquinas. Você foi buscar isso. Uma plantadeira hoje, por exemplo,
36 linhas, você tem esse cálculo praticamente na cabeça. Você aprendeu, você foi buscar técnica e está buscando cada vez mais técnica de inseminação artificial, por exemplo. Qual o melhor pasto? Tem gente que a braquiária tem que tratar a braquiária, tem o ILPF aí, que é uma tremenda de uma universidade que todo mundo está aprendendo com isso. Então você já vai buscar coisas do seu negócio. Então você precisa também aprender segurança. Eu até acho que segurança deveria ensinar nas escolas para as crianças, porque hoje em dia é um assunto tão sensível que nós não pensamos nisso. A gente vai pensar só depois que acontece. Mas, por exemplo, se todo engenheiro agrônomo que saísse da universidade tivesse um pouquinho de conhecimento de segurança no agro, quando ele fosse trabalhar na sua propriedade, ele já teria conhecimento, ele já saberia falar, puxa vida, olha, nós estamos deixando. Ele seria um conselheiro seu na área de segurança. Hoje, o produtor rural, a área do campo, a área do agronegócio, precisa adquirir muito conhecimento ainda sobre segurança e quebrar essa barreira, quebrar essa resistência. Pessoal, por hoje era isso. Estamos lá no YouTube, estamos também no Instagram. Vai lá, dá seu like se você gostou realmente da matéria. Envie para nós se você tiver algum caso que você queira que nós comentemos aqui, a experiência dos dois. E o mais importante, prevenção é tudo em segurança.